começando mais um Entre Elas. Mês de março, mês especial da mulher. Profissional, líder, em algum momento da vida a mulher se torna mãe. Junto com a maternidade vem também alguns conflitos. Como conciliar a carreira profissional e a maternidade? Com quem deixar os filhos na hora de voltar a trabalhar? Como não abrir mão da profissão? Esses e outros dilemas a gente vai debater aqui no programa de hoje. O que acontece quando essa mulher moderna e independente resolve ter um filho? O Entre Elas foi atrás de histórias interessantes para contar para vocês. Mas aqui dentro do estúdio temos uma história bem legal, né, Ingrid? Conta um pouquinho da sua história pra gente. A minha história é que eu sou mãe, tenho duas filhas, uma de 5 anos e uma de 8 meses. Quando eu e meu marido resolvemos ter nossa primeira filha, ela foi muito desejada, muito planejada. Mas eu confesso que o fato de querer ser mãe, eu no momento não me toquei de como ficaria futuramente quando minha licença maternidade acabasse, como que seria para eu poder voltar ao trabalho. Eu queria muito ser mãe, viver aquele momento, então eu realmente deixei isso para pensar depois. E aí eu tive a Luísa, eu na época já tinha uma agência de comunicação, fazia assessorias de imprensa para algumas empresas da cidade e, ao mesmo tempo, fazia assessorias de imprensa da prefeitura, na Secretaria de Comunicação. Então, eu pedi para sair da secretaria e fiquei apenas com alguns clientes. Na época, eu tinha uma sócia que foi conseguindo administrar os clientes enquanto eu ficava os 6 primeiros meses em casa. Quando os 6 primeiros meses se passaram, eu vi que eu não tinha ainda coragem de deixar um bebezinho tão indefeso com outra pessoa ou numa creche. E aí eu resolvi, o primeiro ano de vida da Luísa, me dedicar integralmente à maternidade. E assim eu fiz. Graças a Deus, meu marido conseguiu segurar as pontas financeiramente em casa e eu me dediquei à minha filha. Só que depois de um ano, eu senti a necessidade de voltar ao trabalho. Tem mulheres que dizem que viveram para ser mães e ficar ali com a cria. Eu acho isso lindo, mas isso para mim não funciona. Eu, como mulher, eu senti necessidade do trabalho, de voltar a ter contato com as pessoas, de estar lendo mais, porque em casa com o bebê a gente não consegue, né? Focar no trabalho, é um bebezinho que precisa de cuidados o tempo todo. Então eu, com 1 ano, voltei ativa profissionalmente. Na segunda filha, a gente já tem mais maturidade, aí você começa a se programar de uma forma diferente. Então, na Liz, quando a Liz fez 6 meses, minha licença maternidade acabou, eu voltei para a agência de comunicação, entreguei de fato alguns clientes quando eu engravidei, porque eu queria dedicar esse tempo, agora eram 2, né, crianças para eu administrar, mas eu com 6 meses consegui conciliar. E o fato de ter uma agência foi muito bom porque eu fazia o meu horário. Então eu estipulei na minha vida uma rotina para eu saber administrar bem. Então, de manhã, eu me dedico às minhas filhas, boto para a escola, dou banho, almoço, cuido da bebezinha e à tarde eu me dedico exclusivamente ao trabalho. E assim eu tenho feito para administrar a maternidade com a carreira, com muita programação e logística. Essa é a minha história, Vivi. Agora eu quero saber a sua. A minha foi totalmente diferente. Eu estava entrando na faculdade e levei um susto porque descobri que estava grávida. E aí? E aí que eu dei continuidade. Fui para a faculdade, grávida, tive a Giovana há 18 anos atrás e ela começou a frequentar a faculdade comigo a partir do 2º mês. Na verdade, no trabalho eu tive 6 meses de licença maternidade, mas a faculdade só me deu 2 meses. Então eu fui levando. Nunca perguntei se podia levar, não. Levei e era o xodó da faculdade. E fui administrando os horários, quando ela começou a crescer, quando ela começou a falar, que aí ela já não ficava tão quietinha dentro da sala de aula. E graças a Deus eu tinha minha mãe por perto, eu tinha uma base que me dava esse apoio, né? E logo depois eu comecei a trabalhar numa escola e ela começou a estudar na escolinha que eu trabalhava. Então a gente ia junto, a gente voltava junto e ficava mais fácil de administrar. Chegava do trabalho, ia para a faculdade com ela. Quando eu não estava com a mínima vontade de ir para a faculdade, ela, mamãe, vamos para a faculdade sim. Então eu comecei a conciliar a minha vida de mãe, né, com a minha vida profissional. E graças a Deus deu tudo certo. E hoje ela está aí, com 18 anos. E no programa de hoje a gente vai receber aqui no estúdio mãe, empresária, Carol Barros. Ela é proprietária da nossa escola aqui em Cabo Frio. O Entre Elas volta em 1 minuto.